Dada a sequência lógica do texto, olha que questão linda, olha que questão linda. Dada a sequência lógica do texto, é correto afirmar que os trechos novos fenômenos estranhos, inesperados, imprevisíveis irão sempre desafiar nossa imaginação e a cada passo dessa busca sem fim compreenderemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. São usados como argumentos para reforçar a ideia do primeiro período do texto. Questão linda, cara. A gente não vê muito, a gente não vê muitas vezes, né, questões assim da banca CESP, tá? Então ela está trabalhando aqui, cara, a estrutura textual. E ele fala sobre a sequência lógica do texto, amarrando na coesão e coerência. Essa é uma questão que aborda o seu entendimento sobre a estrutura textual, tá? E também aborda o seu conhecimento de coesão e coerência. O que ela colocou aqui pra gente? Na realidade, numa leitura textual, da estrutura textual, é o seguinte: o artifício argumentativo colocado aqui. Então, nós temos duas frases colocadas aqui, tá? São estratégias argumentativas que reforçam a tese do texto? É isso. É basicamente isso que ela queria que você observasse. Olha, essas duas afirmações aqui. Então, são dois procedimentos argumentativos estruturas argumentativas ou estratégias argumentativas que confirmam a tese do texto. E normalmente seria isso mesmo, né? Eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar isso daqui. Mas aí, lembra que a gente falou? Olha, sempre que você for ler lá um período, ou vai começar a ler o seu texto, observe o seguinte, é normal isso acontecer, tá? Num texto dissertativo, você tem uma declaração inicial, então o autor, ele faz uma afirmação breve, a sua tese, a sua informação principal, o seu tópico frasal. E na sequência, só com aquele período, ele não vai colocar para você toda a informação. Então ele deixa uma ideia núcleo ali, a ideia núcleo do parágrafo, pá! Na sequência ele coloca esclarecimento, exemplificação e assim por diante. Ele vai argumentando com base para justificar aquela introdução que ele fez, aquele tópico frasal, aquela tese colocada no texto. Tudo bem? Então, vamos a esta linda questão. O que ele falou então foi o seguinte, olha, o leitor, candidato, essas duas frases aqui, elas foram utilizadas para confirmar esta frase aqui. Então ele está mostrando para a gente o seguinte, olha, essas duas frases confirmam a tese. É isso que ela quis que você observasse. Vamos então fazer uma leitura desse parágrafo aqui. Olha lá. A natureza jamais vai deixar de nos surpreender. É mesmo terror. A natureza jamais vai deixar de nos surpreender. Mas por que você afirma isso, hein, terror? Aí, o autor do texto, né, colocando isso daqui, olha, que é a declaração inicial, ele vai agora ampliar, esclarecer. Por que eu disse isso? Porque eu disse que a natureza jamais vai deixar de nos surpreender. Ah, rapaz, é o seguinte, é porque as teorias científicas de hoje, das quais somos justamente orgulhosos, serão consideradas brincadeira de criança por futuras gerações de cientistas. Brincadeiras de crianças, porque eles vão produzir tão mais, né? Então será algo tão melhor que a gente vai se surpreender. Ah, sim. Nossos modelos de hoje, aí ele amplia. Nossos modelos de hoje certamente serão pobres aproximações para os modelos do futuro. No entanto, o trabalho dos cientistas do futuro seria impossível sem o nosso. Assim como o nosso teria sido impossível sem o trabalho de Kepler, Galileu ou Newton. Ponto. Percebendo então aqui que a gente tem um parágrafo grande, ele colocou essa ideia de nós nos surpreendermos, né? Sempre a gente vai se surpreender e tal. E aí ele foi colocando, olha, a ciência de hoje, que deve muito à ciência do passado. Ao mesmo tempo, a gente já evoluiu bastante daquilo que a gente tinha anteriormente. Ao mesmo tempo, ele fala, rapaz, a gente vai ser uma brincadeira aquilo que a gente produz hoje de ciência em relação ao futuro. Mas há uma necessidade, a ciência do futuro depende daquilo que a gente produz hoje em dia. Então ele fala que, não, nesse caso, né, é uma evolução sempre. Está dando essa ciência para a gente, ok? E aí, ele confirma isso, agora colocando o seguinte, olha, teorias científicas jamais serão a verdade final. Se eu, de repente, tivesse que separar esse parágrafo longo aqui, eu colocaria um ponto final aqui, ó, como já tem aqui o ponto final, mas eu traria teoria, essa frase aqui, ó, tá, ó, isso aqui, começando aqui, ó, eu poderia colocar aqui, ó, iniciando um outro parágrafo.
Porque primeiro ele falou dessa surpresa. Não, a natureza jamais vai deixar de nos surpreender. E aí ele esclarece para a gente, por que isso? Porque uma depende da outra. Basicamente é isso. Ele colocou a justificativa para a gente, o esclarecimento. Aí ele entra com outro núcleo, com outra ideia, que, de certa forma, essa ideia aqui, esse tijolo aqui, ele confirma essa ideia da evolução. E olha só, teorias científicas jamais serão a verdade final. É interessante se dizer isso, né? Ele coloca primeiro a relação da evolução da ciência, que uma sempre depende da outra. E agora, ele costura isso, para confirmar isso, ele utiliza mais um tópico frasal. Qual seja, também é verdade dizer que teorias científicas jamais serão a verdade final. E na sequência, olha só, aqui ele tinha colocado um ponto final. Colocando aqui, ó, uma oração coordenada assindética explicativa em relação ao anterior. Concorda comigo? Eu poderia ter colocado pois aqui, olha. Agora, o que ele fez? Ele colocou aqui um tópico frasal, teorias científicas jamais serão a verdade final, e ele colocou agora, para marcar para a gente que é realmente uma explicação, ele colocou o sinal de 2 pontos. Marcando para a gente o sinal de 2 pontos, o que? Olha, o que vem à frente aí é a explicação. Também, hein? Porque antes, aqui, olha, era ponto final. Mas como a gente sabe muito bem, as ações coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Eu posso colocar um ponto final entre elas, como aconteceu lá no primeiro período, em relação ao segundo período. Lembra? Agora, o examinador já colocou aqui, olha, teoria, o examinador, o autor, né? Teorias científicas jamais serão a verdade final. E ele explica, com sinal de 2 pontos. Elas irão sempre evoluir e mudar, tornando-se progressivamente mais corretas e eficientes, sem chegar nunca a um estado final de perfeição. Veja então que aqui nós temos um segmento que explica que as teorias jamais serão a verdade, as teorias científicas jamais serão a verdade final. Novos fenômenos estranhos, inesperados e imprevisíveis irão sempre desafiar a nossa imaginação. Por isso, as teorias científicas não serão a verdade final. Assim como nossos antepassados, estaremos sempre buscando compreender o novo. Por isso, as teorias científicas jamais serão a verdade final. E a cada passo dessa busca sem fim, compreenderemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. Por isso, as teorias científicas jamais serão a verdade final. Concorda comigo? Então, na realidade, essas frases aqui, elas servem como estratégias argumentativas, como base. E nesse caso elas ajudam a explicar, a confirmar a ideia de que as teorias científicas jamais serão a verdade final. E não tem a relação direta com a natureza, jamais vai deixar de nos surpreender. Na realidade o que nós temos aqui, ó, esse tijolo primeiro aqui, olha, esse tijolo aqui, ó, serviu para explicar, exemplificar, esclarecer esse primeiro tópico frasal. Já o segundo tijolo aqui, olha, esse segundo tijolo aqui, serviu para confirmar, aí eu vou colocar esse segundo tópico frasal. Teorias científicas jamais serão a verdade final. Cara, fala a verdade, cara, que questão linda. Sinceramente, a banca CESP é muito fera, né? Então, o gabarito é errado por conta disso. Então, ela cobrou a estrutura textual dentro do parágrafo, olha só. E ela mostra pra gente esse parágrafo, o autor poderia ter dividido, porque eu tenho 2 ideias núcleo ali. Concorda comigo? E aí eu tenho um primeiro tijolo que esclarece, amplia o primeiro tópico frasal, a tese, e eu tenho um segundo tijolo que explica, esclarece e comprova o segundo tópico frasal. Belezinha?